tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu volto a insistir com vocês mais uma vez, e todo o início de pregação do domingo, eu vou salientar isso mais uma vez, até que a gente entenda. Tem coisas que a gente, só depois de muita insistência para a gente entender, coisas que a gente precisa ouvir muito. Então quem já entendeu, suporte aquele que ainda não entendeu, porque eu vou repetir. O poder da palavra está quando a gente sabe ela. O poder da palavra está quando a gente entende ela. Ela por si só, sozinha ali, ela não tem o poder de fazer nada. Sozinha não tem o poder de fazer nada. Quando a gente lê, entende, assimila, aí ela gera em nós um poder que é absurdo. Por isso é importante a gente entender a palavra. Hoje, nós estamos na terceira pregação do capítulo 1 de Romanos, que a gente falou já, entre outras coisas, já falamos sobre o que Paulo se colocou, a condição que ele se colocou de um servo, mesmo sendo filho. Um servo que, mesmo sendo filho, se submete a uma condição de servo. Ou seja, quando manda, ele obedece. Quando fala, ele faz. Diferente do filho. O filho se dá ao direito de dizer: depois eu faço. Não dá. É só vocês experimentarem e vocês vão ver isso. O filho, quando sai ali dos 17 para os 18, começa a trabalhar em algum lugar, e ele com 18 anos ainda, vamos colocar 18 anos ainda em casa, a mãe sai para trabalhar, ele está em casa, não trabalha ainda, o pai sai, todos saem para trabalhar e deixam uma missão para ele de servir a comida para ele, lavar a louça depois, arrumar a cama. E não são poucas as vezes que o pai volta, ou a mãe volta para casa e encontra a cama bagunçada. E ele diz: não deu. Né? Ou a louça por lavar, assim, lavadinha, assim, só os pratos, ficou os talheres ali quando o pai chegou. Enfim, coisas que o filho se dá o luxo de dizer: não, depois eu faço. Não, amanhã. Um servo não, um trabalhador não. O filho com 18 anos, morando com a mãe, a filha, ela se dá o direito de dizer o que quer ou não fazer algumas coisas, dar uma conversadinha, dar uma trovada. Mas quando vai trabalhar no outro dia, no primeiro dia de trabalho, se o patrão diz assim: limpa essa fossa, limpa esse valo, faz tal coisa, vai não sei aonde, ele vai, sem questionar. Para o pai ele argumenta. Com o patrão, ele nem discute, ele vai e obedece, é um servo. O que Paulo diz é que ele, mesmo sendo filho, ele se relaciona com Deus no sentido de vida, obedecendo inquestionavelmente. Deus fala, ele obedece. É um servo por opção, ele se submete a um estado de servo, mesmo sendo filho. Depois eu falei com vocês que antes de tudo vem a gratidão, e gratidão exige relacionamento. Não tem como ser grato a alguém se você não tem relacionamento com essa pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. O Israel não, todo mundo conhece o Israel. O Maico trabalha com ar-condicionado, o Guedes. Tem vários Maico aqui na igreja, tem que botar os sobrenomes. O Guedes trabalha com ar-condicionado. Você sabia que trabalha com ar-condicionado? Quem sabia? 1, 2, você sabia? 2, 3, 4, 5. O resto ninguém sabia que o Guedes trabalha com ar-condicionado. Por que você não sabe que ele trabalha com ar-condicionado? Porque você não convive com ele. Se você convivesse com ele de amizade todo dia, troca mensagem, conversa: ei Guedes, bom dia Guedes, como é que tá? E o futebol, e o Grêmio, e o Inter. E se você tivesse intimidade com ele, você já saberia que ele trabalha com ar-condicionado. E provavelmente ele já teria instalado um ar-condicionado com desconto para você. E você diria assim para ele depois, valia, sei lá, 600, 700 reais para instalar o ar. E ele diz assim, um bom ar, né, ganha muito esse valor, né? E ele diz assim: não, me dá 300 pila aí só, tal.
O outro lá, já recebeu. Ô Guedes, vai chover amizade pra ti depois desse culto aí, Guedes. O meu tu vai instalar amanhã, né? Mas aí é outra conversa. Entendeu? Aí, você tem um motivo para dizer para ele, muito obrigado. Mas só sai esse muito obrigado com quem você tem convivência, irmão. Não, senão não sai. Tem pessoas aqui de diversas áreas, profissões, doce, glória a Deus, entendeu? Que a gente se está próximo, a gente tem um motivo para dizer obrigado, coisas quaisquer, coisas que para quem você liga quando o pneu fura, irmão, os dois pneus, já aconteceu comigo, um buraco furou os dois pneus, tem um step no carro, a maioria dos carros tem um step só. Para quem você liga, irmão? Para quem você liga? Quem vai receber, Adenir, um muito obrigado? Uma pessoa que você não conhece, não convive? Eu acho que não. Você vai ligar para quem convive com você, para quem provavelmente trocou uma mensagem, pelo menos no dia, no WhatsApp com você. Então, quando Paulo diz que antes de tudo a gente deve agradecer, isso já presume que entre nós e Deus deve ter relacionamento. Como a gente vai agradecer a Deus se nós não temos relacionamento com Ele? Tem que ter relacionamento, foi o que eu preguei domingo passado. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que Paulo diz do 14 ao 17, que ele começa dizendo, sou devedor. Sou devedor. Paulo tem uma noção noção clara de identidade e do propósito da existência dele. Paulo sabe quem ele é. E sabendo quem ele é, a identidade que ele tem, ele sabe o que ele recebeu. Identidade. Ele é filho de Deus, herdeiro de Deus. Ele tem acesso ao poder de Deus. Ele tem acesso às bênçãos de Deus. Ele tem acesso à abundância do que Deus tem, à autoridade que Deus dá. Paulo tem acesso a isso, porque ele sabe, ele tem a noção clara da identidade dele, ele sabe quem ele é, clara, ele sabe quem ele é, e ele sabe o que ele recebeu com essa identidade, como ele fala lá em Efésios, quando ele entende que foi feito filho de Deus, então agora ele é filho de Deus, então sendo filho de Deus, ele sabe o que recebeu, sabendo o que recebeu, ele é devedor, não devedor, porque deve alguma coisa para alguém, ele é devedor porque ele tem muito de alguma coisa que Deus deu para ele. Ele não tem crise de identidade, essa crise que invadiu a gente. Nós vivemos uma crise de identidade. O mundo. Eu não estou falando de identidade enquanto eu, o Felipe, o Fabiano, o Jonatas, não. A identidade de homem, por exemplo. Os homens perderam a identidade, proteção, provisão. Você sabia que o homem naturalmente, no seu DNA, no seu nascimento, ele recebeu de Deus uma estrutura física mais forte que a mulher? O testosterona dá para o homem uma disposição física mais forte do que a mulher. Você sabe que o homem recebeu um dom de um equilíbrio emocional um pouco superior ao da mulher, porque o homem não tem TPM, apesar de alguns parecer que tem. E é coisa mais feia, né, gente? É coisa bem feia um homem mimizento. Minha mulher não me dá atenção, não me entende, irmão. Isso não é para ti, irmão. Isso não é para ti, irmão. Isso aí deixa para ela, tem de mês em mês ela tem essa fragilidade emocional que é natural dela. Você não tem isso, irmão. Você se expõe no seu lugar. Você é homem. Homem. Os filhos por aí estão com uma crise de identidade. Eles não sabem que são filhos porque não tem um pai. Às vezes tem o pai lá, mas é um poste. Não olha, não enxerga, não toca, não conversa, não brinca, não dialoga, não sabe como o filho vive, não sabe como os filhos estão. Então nós vivemos uma crise de identidade, os homens não assumem o seu lugar, as mulheres não assumem o seu lugar, os filhos não assumem o seu lugar, e o mundo está essa bagunça que está, é filho de... Não, vou falar agora para você, irmão.
Você já ouviu uma criança pequenininha pegando uma vara e batendo na mãe? Cara, não tinha um pai para pegar o guri, virar de cabeça para baixo, sacudir pelos pés assim? É isso aí mesmo, pode botar na live lá, é isso aí mesmo, irmão. É isso aí, apanhei de varinha de marmelo aí desde que eu nasci, não morri, estou vivo, estou bem, feliz, saudável. A palavra diz que tem coisas às vezes que precisa, às vezes precisa fazer. Sabe, é uma mudança, é uma quebra de identidade. O homem nasceu para formar família. O homem não nasceu para viver, e nem a mulher, para viver de prazeres, de prazer em prazer, de prazer em prazer, de prazer em... Não é de prazer. O homem e a mulher nasceram para construir família, para suportar um ao outro. Todo mundo recebeu inteligência o suficiente para escolher alguém para casar. Se escolheu errado, daí o problema é seu. Você podia ter escolhido certo. Agora que você escolheu, faça essa mulher feliz. Faça esse homem feliz. Lute por isso, enquanto não houver traição, que é uma quebra de identidade do homem. O homem não nasceu para trair, o homem nasceu para ser fiel. Mas hoje virou normal a traição. Por quê? Identidade. Porque parece que é normal hoje. A traição parece que é normal. Aliás, parece não. No mundo aí fora, a traição é normal. Aí eu pergunto para você, é certo? Claro que não é certo. Não é certo. Mas por que ficou certo? Identidade. Identidade. Quando você apresenta a sua carteira de alguma área profissional que você tenha, por exemplo, você é um eletricista, com curso, com tudo. Eu chamo você para mexer na minha casa, para arrumar a minha casa. Você faz os fios pegar fogo, você está com uma crise de identidade, só está na carteira, mas não é aquilo que diz ser. Identidade, crise de identidade. O homem, nós fomos formados para isso, a mulher para isso. O mundo está numa crise de identidade. Paulo não tinha essa crise de identidade, porque ele sabia exatamente quem ele era, o que ele tinha, o dom que ele tinha recebido, as coisas que Deus deu para ele. Porque esse sentimento de dívida é exatamente como alguém que está no mundo de sequidão, um deserto, onde muitas pessoas passam sede, e ele tem aqui com ele uma cisterna de água. Aí eu pergunto para você, se todo mundo está com sede, e você tem uma cisterna de água para ti e para todo mundo, quando você faz vista grossa para quem passa com sede, você não é devedor a ela? Como você veria, como você enxergaria alguém que tem água para dar para todo mundo e ver todo mundo sofrendo de sede e ele não dá água para os outros? Como é que você enxerga essa pessoa? Se as pessoas morrendo de sede e ele com água para dar. Talvez isso se perca na nossa mente quando a gente não consegue imaginar alguém com sede. Afinal de contas, tem água em tudo quanto é torneira por aí. Até pode bater no vizinho e pedir lá um copo d'água que qualquer um vai dar e não vai negar uma água para você. Mas você já viu alguém com muita sede? Existe uma situação onde as pessoas ficam com muita sede hoje. Quando faz uma cirurgia. Principalmente, às vezes, de câncer, tumor. Não sei se você já viu, eu já vi. Inúmeras vezes. Ela não pode beber. Então a gente tem que pegar um algodão molhadinho e molhar os lábios. Já viu isso? Já viu alguém assim? A dor que dá, a pessoa não pode beber. Só um algodãozinho molhado. Agora imagina alguém que tem água para dar para uma pessoa como essa e diz assim, não vou dar. É alguém que deve. Paulo entendeu que o que ele recebeu tinha o poder de saciar a sede de muita gente. Paulo entendeu que ele tinha o remédio numa pandemia. Imagina uma pandemia, todo mundo doente. Ele tinha o remédio. Então, quando ele tem o remédio, ele sabe que ele tem. Ele sabe que é filho de Deus. Ele entendeu o Evangelho. Ele sabe o poder do Evangelho. Ele experimentou em si o poder do Evangelho e ele viu na vida dos outros o poder do Evangelho nele, através dele. Ele viu que numa conversa o outro era abençoado. Numa janta, o outro era abençoado. Num conselho, aquele outro era transformado. E ele viu o poder que ele tinha. Então ele descobriu, ele entendeu que ele tinha isso nele. Então ele se torna devedor dos outros. Assim como nós somos.
Nós somos devedores porque nós temos. Todos nós aqui temos a resposta à água para um mundo sedento, nós temos. Nós temos o remédio para a cura da alma de muita gente, nós temos, todos nós, eu e você. Eu já experimento, e inúmeras vezes, e dou glória a Deus que eu continuo experimentando. Eu estava lembrando hoje o dia que eu fui lá na tua casa, Cássia. Quando a Cássia estava na igreja, veio para a igreja, andando com a gente, e o Jonas não estava na igreja ainda, e ela pediu para fazer uma célula, eu lembrei hoje disso. E a gente foi fazer uma célula na casa dela, o Jonas ficou lá na volta, ele e o Thiago passou aqui ontem, inclusive, o Thiago que está gordão agora, que era magrinho, né? O Thiago estava lá, e lá o time dele, a turma do Jonathan na época, do João na época, e eles estavam lá, e a gente toca um louvor aqui, fala uma palavra dali, a gente foi por ele, a gente foi levar água para ele, para a família da Cássia, que era uma irmã nossa, e a gente foi lá e fez aquele momento, e hoje eles estão aqui até hoje abençoados, e eu continuo indo de casa em casa, de pessoas sedentas, e vendo o poder que há, quando a gente entende quem a gente é e o que a gente recebeu. Mas isso não é uma peculiaridade minha, eu quero que você entenda isso essa noite, isso não é meu, gente, isso não é uma peculiaridade minha, isso é peculiar de todos que conhecem o Senhor. Todos que cruzam o caminho do Senhor recebem, nem que seja uma gotinha d'água. E uma gotinha d'água para um sedento é um mar, é um oceano. Quer ver que é verdade? Quando a mulher samaritana encontra Jesus, Jesus encontra ela. Jesus sabia que tinha que falar com ela, ele está indo para Samaria e ele para num poço. Ele para no poço e nisso a mulher vem. Que mulher era essa? Uma mulher adúltera, envergonhada, tinha vergonha de todos. A prova que ela tinha vergonha de todo mundo é que ela não pegava a água na hora certa de tomar água, de pegar água, ela pegava depois que todo mundo saía do tanque, do poço, então ela chegava para pegar água, porque ela era uma mulher desprezível, era uma mulher desprezada, abandonada, mal falada, ela não podia tomar água ou pegar água na mesma hora que os outros, porque zombavam dela. Era uma mulher desacreditada, ninguém acreditava nela. Ela chega e encontra Jesus e Jesus começa a conversar com ela. Me dá água, mulher. E ela diz, como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Os samaritanos e os judeus não se davam. E Jesus fala com ela, mulher, se tu soubesse que a gente pede água, tu pediria e eu te daria água. E tem aquele diálogo que você já conhece muito bem. No final do diálogo, Jesus fala para ela e diz, vai lá e busca o teu marido. E ela disse, não tenho marido. E ele diz, bem que disseste que tu não tem marido, porque tu já teve 5. E o que tu tem não é teu, viu? Era uma mulher mal falada, adúltera. Num mundo machista, num mundo onde as mulheres já não tinham muito valor na época, uma adúltera era a ralé da ralé da ralé. Jesus conversa com ela um diálogo só. E ela sai dali, vai para a cidade dela inteira, e vai de casa em casa falando, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias. Porque a diferença é que quando a gente conhece o Senhor, Ele faz nascer dentro de nós uma fonte que jorra para todos que chegam até nós. E ela recebeu essa fonte. Ela, com um dia conhecendo o Senhor, ela traz uma cidade inteira. Então você começa a entender que todos nós aqui temos uma água já, para saciar a sede de alguém. Por isso, assim como Paulo, nós também somos devedores. Nós somos devedores àqueles que estão perto de nós. Nós somos devedores a familiares da gente que vive uma vida desgraçada, com perdão da expressão. Nós somos devedores a pessoas que passam no nosso caminho. Aqueles que pegam ônibus, somos devedores ao cobrador do ônibus. Porque nós poderíamos jorrar uma aguinha dele dizendo, bom dia, Deus abençoe seu dia. Um dia eu quero te levar na minha igreja. Se ele está seco, como muita gente está, ele fala, muito obrigado, ora por mim lá, aquilo fica na mente dele. O outro dia você pega o mesmo ônibus e fala a mesma coisa, e de gota em gota, de gota em gota, ele vai querer experimentar essa água que você tem, porque todo dia você despeja um pouquinho da água que você recebeu na vida dele. Ele encontra o Senhor e a vida é transformada. Nós somos devedores porque nós temos a resposta. Nós temos a paz que o mundo procura? Nós temos. A alegria que o mundo procura em tudo quanto é lugar, nós temos. A tranquilidade, a certeza de que Deus é nosso amigo de novo, nós temos, porque isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a notícia, é a boa notícia de que nós estávamos afastados de Deus,
nós não tínhamos como ter acesso a Deus, porque nós somos pecadores e Deus não lida com o pecado. Deus não conversa com o pecado, Deus não chega perto do pecado. Não tem como, Ele não chega perto, Ele abomina o pecado. Então nós, enquanto pecadores, não tínhamos mais acesso a Deus. Então, por mais que as nossas obras fossem boas, a gente até chegaria um pouquinho perto, talvez, mas logo, logo, ninguém consegue ficar sem pecar, logo, logo o pecado acontecia, e a pessoa ia para longe de Deus, porque Deus não pode conviver com o pecado. E assim a gente vivia a nossa vida, tentando ser melhor, na busca de Deus aceitar a gente, até que Jesus vem na cruz, morre na cruz por nós, e quando Ele morre na cruz, Ele paga os nossos pecados. Então a gente, crendo nele, tem acesso a Deus. Por quê? Porque a gente vai chegar perto de Deus, e Deus assim, não, só um pouquinho, pecador não, sai fora. Mas a gente crê no Filho dele, e o Filho dele olha para o Pai e diz assim, Pai, esse aí é meu, esse eu comprei, esse eu já paguei os pecados dele. Então o Pai olha, se tu já pagou os pecados, então ele pode entrar, não porque ele merece, mas porque tu pagou por ele. Isso é a boa notícia, porque agora a gente que não tinha mais acesso a Deus, agora tem acesso através de Jesus. Isso é o Evangelho. E quando Deus, o problema da humanidade é a ausência de Deus. Esse é o problema da humanidade, é a ausência do Pai, é porque o Pai não está perto. Agora, quando Jesus aproxima, e Paulo fala que é o ministério da reconciliação, Jesus estava em Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. O homem volta a ser amigo de Deus, ter acesso ao Pai, e quando ele tem acesso ao Pai, os problemas dele são resolvidos. Essa é a boa notícia que Paulo vai espalhando para todo mundo, e todo lugar que ele fala, as pessoas são abençoadas. Tem uma prova aqui, do quanto Paulo entendia o seu chamado, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 24, ele diz assim, Paulo diz assim, porque para mim, preste atenção, porque para mim, o viver é Cristo, viver é viver como Cristo, e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Paulo já está resolvido, ele sabe do futuro dele. Essa vida que a gente vive, que ele viveu, vida difícil, doença, enfermidade, pandemia, a corrida atrás do financeiro, de uma melhoria na vida. Isso é difícil, a vida é difícil. A vida é complicada. Quando Paulo olha para a vida e olha para o que espera ele do outro lado, porque ele sabe que ele já tem paz com Deus, então ele diz, se eu morrer é melhor, porque eu vou ter paz, eu vou ver com Deus, meu assunto com Deus está resolvido. Para mim, morrer é melhor. Mas quando eu penso que se eu morrer, eu não vou mais encontrar o Lucas, se eu morrer eu não vou mais encontrar o Ademir, quantos tem aí pela frente? Então eu prefiro ficar vivo. Enquanto eu estou vivo, todos esses que eu cruzar o caminho, eu vou salvar eles com a água que eu tenho. Eu não sei se todos têm, ele sabia o que tinha. Essa era a diferença de Paulo para os outros. Ele sabia o que ele tinha. Então ele sabe que a vida dele gera vida na vida dos outros. Então ele prefere ficar vivo, porque ele sabe as pessoas que vão cruzar o caminho dele e o poder que ele tem para isso. Isso é um homem que tem certeza do que recebeu. É um homem que sabe o que recebeu e se sente devedor a essas pessoas que ele vai cruzar o caminho. Devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para todo mundo, para grego, para bárbaro, para sábio, para ignorante, para todas as raças, tribos, línguas e nação. Nós não podemos fazer igual Jonas. Jonas recebeu a missão de levar o Evangelho para um povo chamado de ninivitas, de Nínive. O problema, Pérez, é que o povo de Nínive era muito mau, povo ruim, era um povo muito ruim. Quando Jonas recebe a missão de levar uma boa mensagem para esse povo ruim, ele diz, que esse povo ruim, o que, rapaz? Esse povo ruim que morra. Esse povo ruim que vá para o inferno, eu não vou levar para eles o Evangelho. E ele foge para outro lugar.
Quando ele vai para outro lugar, o Senhor pega ele, balança o barco, identifica que ele está fugindo do chamado, ele volta para a vocação, lá na barriga do peixe, do grande peixe, e é cuspido em Nínive. Quando ele se levanta em Nínive, obedecendo a Deus, ele prega para pessoas que para ele não mereciam ouvir. Então eu tenho uma informação para dizer para você: o evangelho também é para pessoas que você não gosta. Viu, irmão? Você vai ter que convidar a sua sogra para o culto convida. Vai ter que convidar teu cunhado. Glória a Deus, é aquele cunhado, aquele que entra, abre geladeira, aquele que faz uma bagunça, né? Sabe aquele lá? Aquele cunhado que toma na tua xícara, que pega o chimarrão e não larga mais. Aquele cunhado que mexe na tua carne quando tu está assando. Aquele cunhado que fala mal do teu churrasco. Aquele cunhado que sempre tem uma palavrinha boba para falar na hora errada. Vai ter que convidar ele para o culto. Vai ter que falar o evangelho para ele. Sabe as pessoas que você não gosta? Elas também são dignas do evangelho. Sabe as pessoas que você acha que não merecem? Elas também precisam. Porque o evangelho é para todos. Todo mundo merece ouvir o evangelho. O que eles vão fazer com o evangelho? Aí é uma situação que eles resolvem. Agora, nós que temos... Como é que se nega água para alguém? Talvez você nunca entendeu dessa forma. Por isso, talvez você negou isso que você recebeu. Mas a verdade é que você não nega água para as pessoas que batem na sua porta, mas às vezes nega essa informação, de que tem uma vida abençoada, de que tem uma vida plena, que não precisa de nada para ser feliz, tem uma vida longe de uma pilha de remédios, tem uma vida longe de litros de cachaça, tem uma vida longe das traições, tem uma vida longe das perturbações, tem uma vida longe das drogas, que é muito abençoada. Todos merecem ouvir o evangelho, e a gente não pode fazer como Jonas. No 15, Paulo diz: por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Por isso, sabendo disso tudo, eu também estou disposto. E é só isso que o Senhor precisa. Só isso. Com toda essa informação que a gente recebeu desde o capítulo do versículo 1 até agora, principalmente essa informação de hoje que eu estou trazendo para vocês, sabendo tudo isso, Paulo diz assim: sabendo dessas coisas, agora eu me disponho, agora eu estou à disposição, eu estou à disposição, e é só isso que o Senhor precisa. A prática, ela vai do dia após outro, conforme a gente vai crescendo, conforme a canequinha vai enchendo d'água, a gente vai conseguindo alcançar. É difícil no início, mas a gente vai começando. Toma essa água, toma essa água, toma essa água. Eu estou disposto. O que eu recebi, eu vou entregar. É isso que Paulo fala. Por isso, sabendo disso, eu me disponho. Vou fazer o quê? Fala para mim. O que a gente faz com uma palavra dessa? O que a gente faz com isso? Sabendo que a gente recebeu, sabendo que a gente é filho de Deus, sabendo das coisas que a gente tem acesso, como é que a gente não se dispõe? Não, estou à disposição, já que tu está dizendo que eu tenho essa água, então eu estou à disposição, eu me coloco à disposição, é o que Paulo fala, por isso eu estou disposto, sabendo de tudo isso, então eu me disponho, porque eu não me envergonho do evangelho. Agora, por que Paulo se envergonharia do evangelho? O evangelho é tão poderoso, mas quais são os motivos que poderiam trazer a Paulo a vergonha, ao ponto dele dizer: eu não me envergonho? A vergonha, ela é uma sensação de um posicionamento inferior. Isso é vergonha. Vergonha é a sensação de inferioridade em alguma circunstância. É vergonha. A vergonha é uma percepção de um estado menor. Se você, como eu, é uma pessoa simples, né, que está acostumado, né, numa vida simples, mesmo talvez você tendo recurso, mas a sua vida é simples, aí alguém muito chique fez uma festa, um casamento de alguém conhecido seu, convidou você, muito chique, você chega lá, você nem sabe direito, lá está escrito no convite, social esporte, você nem sabe o que é, tem que pesquisar no Google para ver o que é social esporte para usar, né?
Ou social, você nem terno tem, nem roupa tem que alugar uma roupa para ir. Você chega meio quadrado, meio baixo, meio inseguro. Vai que senta na mesa daqui um pouco, vai que bota lá 3 garfos para cá, 4 colheres para lá, 5 facas lá para cima, um copo aqui, uma taça aqui, esse aqui que for o primeiro. Pega aqueles garfos meio sem saber o que usar, o que fazer, meio envergonhado, meio para baixo. Agora solta você no churrasco que você botou a carne. É bermuda, chinelo de dedo. Ei, gente, como é que estão? Tudo bem? Entendeu a diferença? Não tem vergonha, porque não tem uma percepção de inferior, uma falsa percepção de um estado menor. A vergonha é isso, é a percepção de um estado menor. É como você fica, se é que você passou por essa experiência, de o seu filho no meio do shopping se jogar no chão, começar a bater os pés e gritar porque quer alguma coisa. E você não pode bater nele, porque está cheio de gente na volta. Assim que ela sabe, de vez em quando, aquela varinhazinha ali. Você não pode fazer nada. Aí você fica diminuído, você fica vermelho, fica com vergonha do que está acontecendo, porque os filhos dos outros estão passando direitinho. O teu está ali, pega assim, eu vou te pegar depois, eu vou encostar a orelha fora. Envergonhado. A vergonha é uma percepção de um estado menor. Era assim que as pessoas se sentiam em relação ao Evangelho. Porque é óbvio, o Deus a quem ele serve, o Jesus que veio morrer por eles, em primeiro lugar, nasceu num coxo. Segundo lugar, morreu na cruz, porque a morte de cruz era uma morte indigna, era uma morte de maldição. O pioneiro do Evangelho, por isso que eu creio que o Evangelho é de Deus, porque se fosse uma narrativa mentirosa, quem é que ia dizer que nasceu num coxo? Quem é que ia dizer que morreu numa cruz? Mas o Evangelho é o poder de Deus. Agora você percebe que eles se sentiam envergonhados, a maioria eram escravos, servindo a um Deus que nasceu num coxo e morreu numa cruz. Eles viviam no estado inferior, mas Paulo sabia o poder que tinha. Quando ele sabe o poder que tem, então ele manda embora, ele reprime, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Além disso tudo, sobre nós aqui também, sempre haverá, sempre houve, sempre há e sempre haverá uma pressão negativa quando você se diz cristão. Sempre há. Eu duvido alguém aqui que tenha se convertido por esses dias, que entra lá no grupo, lá da família, do futebol. Duvido você fazer isso, duvido. Entra lá amanhã e diz assim: então pessoal, bom dia, eu quero avisar todo mundo que a partir de agora eu sou crente. Primeira coisa que você vai ouvir é uma chacota. Vão zoar de você, vão rir de você. Existe uma pressão, sempre existiu uma pressão negativa quando a gente diz que se converteu. O mundo todo. Eu lembro quando eu era criança e estudava no colégio, lá no colégio que a pastora Carla foi diretora um tempão, Gentil, eu estudava lá na época não é igual hoje. Hoje está tudo certo, irmão. Hoje a igreja é preta, tem luz, você vem de bermuda na igreja, vem tatuar, faz tatuagem, vai, bota a bermuda, a calça, corta o cabelo, pinta de roxo, amarelo, verde, azul, rosa, limão. Rosa, limão é bom, né? Pinta de tudo quanto é coisa, faz o que quiser, toma chimarrão no culto, tudo certo. Meu irmão, 20 anos atrás, não podia ter televisão, não podia jogar futebol, não podia usar bermuda, não podia cortar o cabelo, não podia fazer a sobrancelha, não podia fazer nada, irmão. E lá ia nós para o colégio, eu e uma colega minha só, Ivanir, nós dois só que era crente no colégio todo. Tinha que, para fazer educação física, tinha que levar uma calça na mochila, chegar na escola, botar a calça, tirar a saia, botar a calça, fazer educação física, voltar, botar a saia de novo. Um dia, um filhinho do capeta, um colega de escola, acredita? Um colega de escola, olha aí o professor, olhou para ela, que era crente, que não podia cortar o cabelo. Vocês acreditam que ele pegou uma tesoura e foi correr atrás dela para cortar o cabelo dela? Correu a escola toda atrás dela com uma tesoura. Agora eu vou cortar o cabelo, sua crente.
Existe uma pressão, sempre existiu uma pressão. Parece que quando as coisas se modernizassem, as coisas iam acabar. Mas eu desafio você que se converteu, jogar no grupo lá e dizer que é crente. Vão zombar de você, vão rir de você, vão ridicularizar você, mas só vão tentar. Porque Paulo não se envergonhava, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e ele sabia disso. Paulo sabia, como nós sabemos também, que o Evangelho é o poder de Deus. Porque aquele que zomba de você quando você diz que é crente, quando fecha o tempo para ele, é para você que ele vai pedir oração. Porque ele sabe que você tem acesso a algo poderoso que pode solucionar o problema dele. O mundo tenta pressionar, sempre tentou pressionar a gente para a gente ter vergonha. Mas Paulo, que sabia daquilo que eu sei, daquilo que você está sabendo hoje, então ele não se envergonhava. Pode rir quanto quiser, pode falar mal o quanto quiser, quando o sapato apertar, é para mim que vocês vão pedir oração. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho entra onde ninguém entra. E o que me chama a atenção, eu estou encerrando, que o Evangelho é o poder de Deus, Paulo fala, para a salvação. Deus é muito poderoso, gente. Deus é muito poderoso. Deus é poderoso para fazer muitas coisas. Deus é poderoso para tudo. Há um tempo atrás eu preguei aqui sobre o poder de Deus. E talvez eu pregue de novo. A gente viajou no universo. Eu botei um vídeo aqui e a gente viu a grandeza de Deus. Eu não vou falar, senão eu vou muito longe. Mas a verdade é que a areia da praia pode ser comparada com as galáxias que existem em todo o universo. Não é os planetas. Não é os planetas que são como areia. Não. As galáxias. Cada galáxia é como um grãozinho de areia. Olha o tamanho disso. Deus é muito poderoso. Só que Ele escolheu, André, usar o Evangelho para, através dele, salvar as pessoas. A palavra diz que o Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós que cremos, ele é o poder de Deus. O Evangelho tem o poder de nos salvar da morte eterna. Quando a gente crê no Evangelho, a gente passa a ter a certeza de que quando nós partimos para o outro lado, o Senhor Deus está lá nos esperando, de braços abertos. O Evangelho nos dá isso. O Evangelho também nos dá o poder, nos liberta, nos livra, nos salva de toda a escravidão desse mundo. Eu nunca vi em toda a minha história no Evangelho, 37 anos dentro da igreja, eu nunca vi, Isaías, um lugar que o Evangelho tenha chegado e não tenha causado uma revolução para o bem. Eu nunca vi. O Evangelho não tem parede, o Evangelho não tem limite. O Evangelho ele entra na cadeia, o Evangelho ele entra no depressivo, o Evangelho entra no suicida, o Evangelho entra onde ele entra. Ele tem o poder de fazer a vida das pessoas melhor, porque o Evangelho dá às pessoas o acesso às coisas que são do céu. Então as pessoas começam a, na sua própria vida aqui, agora, o Evangelho tem o poder de fazer a gente experimentar agora aqui, experimentar como é o céu. Quando o Evangelho entra, ele vem trazendo na bagagem dele as coisas que são de Deus, que são do céu. Quando você ouve que Jesus morreu por nós, e você crê, eu acredito nisso aí. Eu acredito que Jesus veio para me salvar. Quando você diz isso do seu coração, não da boca para fora. Quando você diz isso daqui de dentro, então tudo que é celestial começa a ficar a teu acesso. E conforme a sua fé vai crescendo, você vai acessando mais. Porque diferente do que você imaginava, você não precisa pedir para que Deus traga as coisas.
A palavra diz que quando ele entregou Jesus, ele entregou junto com Jesus todas as outras coisas. Tudo é nosso. O nosso trabalho agora é só um: buscar. Então, conforme o tamanho da nossa fé, como foi que Jesus falou para o cego que foi buscar ele, para o paralítico, para o pai do menino morto? O que foi que Jesus falava para todos eles? Seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Então, o que você precisa acessar do que é divino hoje para você? O que você precisa acessar do que é divino? O que você precisa acessar? Pega com a fé. Pega. Você quer uma família abençoada? Então por que você está pedindo uma família abençoada? Pega. Já foi dado. Você não precisa esperar que Deus traga para você. Ele já deu Jesus. E esse é o poder do Evangelho. Quando você crê que Jesus é o Salvador e salvou sua vida daqui de dentro, você recebe uma disponibilidade de muitas coisas. Então o que você precisa? Você anda ansioso, seu coração está ansioso, você precisa de paz? Então pega. Como é que eu pego, Felipe? Na comunhão com Ele. Porque na comunhão com Ele, você dá oportunidade para Ele fazer coisas para você, que você pode dizer obrigado. Então você começa dizendo obrigado. Sabe quando? Quando você precisava tomar remédios para dormir. E agora que você conheceu o Evangelho, e você começou a criar comunhão com o Pai, então agora você do nada dormiu sem remédio. E acorda. E dorme outro dia. Até o dia que você percebe que não precisa mais de remédio para dormir. Aí você diz assim, olha, eu antes tomava remédio, agora eu não preciso mais, obrigado. Por quê? Estava à tua disposição, era só pegar. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho tem o poder de, no final do linear da nossa vida, da nossa existência, o Evangelho tem o poder de nos levar para Deus. Por quê? Porque Deus não vê pecado em nós, porque nós temos Jesus na nossa frente. Sabe, aquela coisa assim que a gente vai indo contra um gigante, alguém mais forte do que nós, e a gente vai com alguém que é poderoso também, e a gente diz, eu estou com ele, é assim que a gente chega para Deus, só Deus, eu estou com ele, aí Deus diz, se tu está com ele, está comigo, pode vir para cá. Então se você está com Jesus, se você creu em Jesus, e se você está com Jesus, então você pode chegar até Deus. Esse é o Evangelho. Só que você não precisa esperar a morte para chegar até Deus, você pode chegar agora. Por isso que a oração do Pai Nosso diz, venha a nós agora, já hoje, venha a nós o teu reino. Por que a gente pode dizer, venha a nós o teu reino? Porque a gente está falando com Ele agora, porque Ele nos ouve, porque não vê mais pecado em nós, porque nós cremos em Jesus Cristo de Nazaré. Então a gente pode pedir coisas, falar coisas, conversar sobre coisas. Então quando nós cremos em Jesus, nós não só recebemos o direito de entrar no céu, mas recebemos o direito de trazer o céu para a nossa vida também agora, já agora. E aí a gente começa a ver o poder que Ele tem. Vamos ficar em pé? Já chegou na sua